Pessoal, tudo bem? Partindo aqui para o final do capítulo, as propriedades dos números decimais, algumas relações importantes que devem facilitar a vida de vocês no momento de uma operação envolvendo os números decimais, tá? Então, acompanhem comigo aqui algumas ideias interessantes que, como eu já disse, irão facilitar para vocês no momento que vocês realizarem uma multiplicação, uma divisão por 10, 100, 1000, ou seja, nós vamos passar por algumas propriedades envolvendo multiplicação e divisão por potências de 10. Então, para iniciarmos, vamos considerar o número 2,51, um numeral decimal, que eu vou transformar em fração decimal, ou seja, 251 sobre 100, lembrando que eu tenho uma, duas casas decimais. Ao transformar em fração decimal, a minha potência de 10 do denominador terá 2 zeros. Tá? Duas casas decimais, 2 zeros. Três casas decimais, 3 zeros, como nós já vimos também anteriormente. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Considerando essa fração 251 sobre 100, fazendo ela vezes 10, ou seja, eu multiplico o numerador e denominador por 10. Está aqui no esqueminha. Então, vezes 10 o numerador e o denominador. Vai ficar 2.510 sobre 1.000. Que é a mesma coisa do que 2,510. Então, aqui eu tenho ela na forma de decimal, numeral decimal. Então, 2.510 sobre 1.000 dá 2,510, que continua sendo igual a 2,51. Então, se eu falar 2,51 ou 2,510, dá na mesma. Tá? Se eu multiplicar por 100, nós já vamos ter o numeral 25.100 dividido por 10.000. Ou seja, 2,5100. Só que 2,5100 é a mesma coisa que 2,51, que é a mesma coisa que 2,510. Ou seja, se eu multiplicar aqui, ó, por 1.000, por 10.000, por 100.000, gente, essa fração aqui, essa e essa continuam sendo iguais. Só que a primeira está numa forma mais simplificada do que em relação a essa última. Tá? Então, aí está o detalhe. Tudo bem? Nós usamos essa ideia para, na verdade, às vezes transformar uma fração que se encontra com um numerador decimal. Então, aí eu faço essa multiplicação por 100 para evitar esse numerador decimal. Tá? Ou ainda, tem um outro objetivo aqui, no caso, eu estou falando com outro objetivo, que seria o quê? Quando retirarmos ou acrescentarmos um ou mais zeros à direita da parte decimal, quando se trata de um número decimal, e se eu colocar zeros à direita, se eu colocar 3 zeros, 2 zeros, 1 zero ou nenhum, gente, o número não muda em nada. Tá? Mas para que vai servir isso? Essa ideia servirá um pouquinho mais para frente para comparar os números decimais, isso que é importante. Tá? Então, ó, se eu retirar ou acrescentar um ou mais zeros à direita da parte decimal, tá? Que seria aqui, esses zeros aqui, ó, direita, obtemos numerais decimais que representam a mesma quantidade. Tá? Então, mas por que serve isso? Para comparação de fração. Às vezes eu vou trabalhar com comparação de decimais. Às vezes eu vou trabalhar também com adições e subtrações de números decimais, eu uso essa ideia. Eu completo ali as casas decimais com zeros. Lembre-se que na adição eu tenho que ter a vírgula embaixo de vírgula. Então eu completo, caso um número tenha mais casas decimais do que o outro, eu completo com zeros, porque não vai fazer diferença. Tá bom? Bom, na sequência, agora nós vamos multiplicar o numeral 2.516 por 10, 100 e por 1.000. 2.516 vezes 10 é o mesmo do que 2.516 dividido por 1.000 vezes 10. Ou seja,
Isso, desculpa, gente, é 2,516 vezes 10. 2,516 é o mesmo que 2.516 dividido por 1.000, porque aqui eu tenho 3 casas decimais. Tá? Fazendo essa fração vezes 10, o que vai acontecer? Esse zerinho eu simplifico com esse zerinho. Então, notem que a fração obtida será 2.516 sobre 100, porque eu cortei um zero. E 2.516 sobre 100 é 25,16. Comparando com o valor inicial que eu tinha, notem que a vírgula deslocou uma casa para a direita, porque eu multipliquei por 10. E a potência de 10 tem um zero. Então, andei com ela uma casa para a direita. Tá? Se eu fizer vezes 100, aqui, 2.516 é o mesmo do que 2.516 dividido por 1.000. Vezes 100, eu vou cortar o quê aqui? Ó? 2 zeros. 2 zeros. Vou até indicar aqui que foi simplificado. Ó. Zerinho, um zerinho. O que ficou? Ficou 2.516 sobre 10. Ou seja, 251 sobre 6. Comparando esse número com o inicial, a vírgula deslocou 2 casas para a direita. Ela saiu daqui e veio aqui entre 1 e 6. Ou seja, multipliquei por 100, desloco 2 casas para a direita. Tá? Depois, vezes 1.000. Então, 2,516 é o mesmo que 2.516 sobre 1.000. Vezes 1.000, eu corto 1, 2, 3 casas decimais, 3 zeros, desculpa, com 3 zeros. O que deu? 2.516 inteiros. 2.516. Ou seja, a vírgula que estava aqui, ela andou 1, 2, 3 casas para a direita. Ela ficou à direita dos 6. Tá certo? Deixa eu só apagar aqui para não confundir. Então, ela veio para cá. Só que como ficaria vírgula zero, eu não preciso colocar. Tá certo? Então, multiplicando o número decimal por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a direita. Multiplicando o número decimal por 100, 2 casas para a direita. Por 1.000, 3 casas para a direita. E assim sucessivamente. Tá? Então, para multiplicar por 10, 100, 1.000, 10.000, faz, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 ou mais casas decimais para a direita, respectivamente. Se for por 10, desloca uma casa. Se for por 100, 2 casas. Se for por 1.000, 3 casas. Pronto, uma linguagem bem simples, bem direta. Se na multiplicação eu ando com a vírgula para a direita, na divisão, o que vai acontecer? Ela vai para a esquerda. Tá? Pessoal, aí por causa do vídeo ele vai aparecer o contrário, mas entendam o que eu estou falando, tá? Ó, então vamos considerar o numeral 472,38, que será dividido por 10, por 100 e por 1.000. Tá? Então, 472,38 dividido por 10 dá 47.238 sobre 100, é a fração correspondente ao numeral. Dividido por 10, lembre-se que é o mesmo que eu multiplicar por 1/10. Ou seja, nós vamos ter aqui ó, 100 vezes 10, 47.238 dividido por 1.000, que resulta em 47.238. 3 casas decimais, então eu conto. 1, 2, 3. 47,238. Notem que a vírgula aqui teve um deslocamento de uma casa para a esquerda. Ela andou para a esquerda. Linha esquerda. Linha esquerda é essa daqui. Vai aparecer ao contrário para vocês, mas tudo bem. Tá? Vai para a esquerda. Se eu dividir por 100, a vírgula vai ser deslocada o quê? 2 casas para a esquerda. Por 1.000, 1, 2, 3 casas. Ela está aqui, né? Então, 1, 2, 3 casas para a esquerda. E aí eu coloco 0,472,38. Beleza, gente? Então, é isso. Então, para dividir
por 10, por 100, por 1000, basta deslocar a vírgula respectivamente 1, 2, 3 ou mais casas para a esquerda. Simples de tudo. Tá bom? Então aí na página 243, vocês podem fazer ali os exercícios 33 ao 39. Tá? É mais um treininho, bem simples, é coisa simples mesmo, dá para fazer de cabeça aqui, a maioria, tá? Então façam esse treino, se aparecendo alguma dúvida, anote para esclarecermos em aula. Beleza, pessoal? Então já voltamos aqui com o término do capítulo. Um beijo, até daqui a pouco.